Exatamente para isso, a nossa entrevista de hoje é uma entrevista especial. A gente vai estar falando com um especialista do INPE, o Dr. Cláudio, aí já está conosco na linha. Muito bom dia, doutor, nos ouve? Olá, bom dia, Douglas. Sim, eu ouço muito bem. Bom dia a todos os ouvintes aí. Muito obrigado, doutor Cláudio. É um prazer recebê-lo aqui nesse programa, infelizmente com um assunto que se repete de uma gravidade imensa para o Brasil, para todos nós, e os dados não faltam. O INPE há bastante tempo já vem batendo nessa tecla e demonstrando com fatos que a coisa acontece. Momento crucial, momento difícil e os dados estão aí. Sério esse problema, não é, doutor? Sim, o INPE já tem um histórico de mais de 30 anos no monitoramento da Amazônia. Ao longo desse tempo a gente mostrou grandes aumentos, diminuições, novos aumentos. Eu acho que o importante é o INPE manter esse papel de ser um portador para a sociedade de uma informação confiável, uma informação respeitável, construída sobre uma base científica. Esse é o nosso papel. Eu sempre brinco com alguns amigos, que às vezes me questionam, o número abaixou, diminuiu. Eu, enquanto pessoa física, posso até dizer, esse número é muito ruim, seria muito alto, tal. Mas, enquanto cientista, minha obrigação é mostrá-lo à sociedade, seja ele grande ou pequeno, acho que o importante é que a sociedade tenha acesso a essa informação. Perfeito. E, doutor, a gente fala muito de dados, enfim. Como é feita essa coleta de dados pelo INPE? Esse sistema PRODES, o Glauco acabou de falar que é um sistema seguro, realmente ele é um sistema seguro? Como é feita essa coleta? Sim, Douglas, ele é muito seguro, o INPE tem uma tradição e é muito respeitado na comunidade internacional, o sistema PRODES, o sistema de monitoramento do Brasil, é tido como referência, nós já recebemos mais de 600 técnicos de mais de 70 países aqui no Brasil para capacitá-los nesse monitoramento, dada essa experiência que a gente construiu nesses 30 anos. Isso é feito através de imagens de satélite. Normalmente, os principais satélites que a gente usa é o Landsat e o CIBERS. O Landsat é uma série americana, o CIBERS é uma série que foi construída entre Brasil e China. Então, a partir das imagens desses satélites, nós pegamos um conjunto de imagens de cada ano. Normalmente, essas imagens são do período seco da Amazônia, que é entre julho e agosto, é o período mais seco do ano, então você tem menos ocorrência de nuvens, o que melhora a detecção. Então, nesse período, a gente pega um conjunto de imagens que recobre toda a Amazônia, nós fazendo um mapeamento de todos os polígonos de desmatamento. No ano seguinte, a gente pega um novo conjunto de imagens e compara com essas anteriores, para identificar os novos polígonos de desmatamentos que foram surgindo ao longo daquele ano que se passou. Perfeito. O senhor acabou de mostrar, falando basicamente que o satélite fotográfico Aliar, que é um sistema muito seguro. Agora falando dos números. Esse número de 10 mil quilômetros quadrados desmatado é um número grande? O que ele representa, mais ou menos, para ilustrar aí para os nossos internautas? Vamos lá. Ao longo da história, esse número ele já variou muito. Ele começa a 20 mil, chegou no maior índice, foi em 95, foram 29 mil quilômetros quadrados. Aí depois isso baixou, baixou um pouco, depois em 2004 a gente voltou a ter uma grande alta, foi 27 mil quilômetros quadrados, e depois ele veio baixando até 2012, que foi o menor índice, que foi de 4.500 quilômetros quadrados. Desde 2012 para cá, ele voltou a ter um repique, ano passado um repique mais forte, que é esse de 10 mil, isso vem crescendo. Para a gente ter uma ideia, assim, o pessoal sempre compara, aquela comparação mais clássica, é que um quilômetro quadrado são 100 hectares. 1 hectare é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Então, você imagina o tamanho disso, é bem grande. Dentro do contexto da Amazônia inteira, como a Amazônia tem sempre números que são gigantescos, isso acaba, só 10 mil quilômetros, numa superfície de 4 milhões de quilômetros quadrados de floresta, é muito pouco. Mas aquele muito pouco todo ano, sucessivamente, pode levar a uma situação de insustentabilidade. Alguns cientistas apontam se o desmatamento atingir entre 25% e 40%, eles não sabem exatamente o ponto, você pode chegar a um ponto de não retorno, ou seja, a floresta vai começar a morrer sozinha
porque ela não se suporta mais como uma condição florestal. Hoje a gente está próximo de 20% do total da Amazônia brasileira já foi desmatada, né? Então a gente está se aproximando de uma situação que pode ser irreversível, por isso que é sempre perigoso essa situação. Perfeito. E quando ano passado teve aquela polêmica com os dados, né? Muitas pessoas colocando em xeque ou apoiando, enfim. Os dados estão aí, são incontestáveis. Agora, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é o seguinte: vamos supor que a gente tem aqui 100 hectares. Esse número representa de mais de 10 mil quilômetros quadrados, significa que a floresta está sendo desmatada continuamente. É mais ou menos por aí? Sim, o processo de ocupação da floresta, ele continua desde, se a gente pensar o seguinte, quando quando o Cabral chegou aqui em 1500, você tinha uma situação da floresta, a floresta já era um pouco ocupada, né? Um contexto que a gente tem que ter também, que a floresta, naquela comunidade já haviam grandes núcleos indígenas que ocupavam, a ciência já disse, que chegaram a haver grandes cidades na região, né, com coisas até de 8 milhões de habitantes em toda a Amazônia. Então ela já era ocupada, mas a partir do processo de colonização do país, a floresta começa a ser substituída para dar lugar a outras culturas, a agricultura, a pastagem, outras coisas do gênero. E esse processo ele foi bastante potencializado nas décadas de 70, 80, com um processo de ocupação bastante intenso da Amazônia, né? E desde então ele continua constantemente, né? Todo dia tem alguém desmatando alguma coisa porque está abrindo aquela área, porque vai ser uma nova área urbana, ou porque vai ser uma nova pastagem, ou porque ele está tentando expandir a fronteira agropecuária naquela região. Então é um processo, sim, Douglas, que continua ao longo do tempo. Perfeito. E a gente não pode chegar aqui simplesmente e pedir a receita do bolo, porque se fosse fácil todo mundo faria, né? Mas enfim, o senhor aí nas suas formações que o Glauco leu, tem várias formações especializadas nessa área. E como é que a gente pode fazer para frear esse desmatamento? É através de novas leis ou estímulo a outras áreas, né? Áreas econômicas nessa região, enfim. Lógico que não tem a receita do bolo fácil, porque se fosse fácil já teria sido feito desde 88, quando começou esse sistema, né? Mas enfim, tem algum caminho que a gente pode seguir para pelo menos tentar frear esse desmatamento? Bom, primeiro assim, é importante a gente deixar claro que o papel do INPE, né, não é o de propor política para desenvolvimento. O nosso papel dentro do governo federal é justamente esse de oferecer esse monitoramento, oferecer essa informação. Tem órgãos específicos dentro do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, tá, que realmente vão formular a política pública. Enquanto cientista, eu já trabalho com esse tema há bastante tempo, então a gente trafega um pouco por dentro dessa temática. O que se percebe, Glauco e Douglas, é que existe uma necessidade de juntar várias coisas, né? Como você bem colocou, não existe uma receita mágica, não existe uma bala de prata que vai dizer, com isso aqui a gente acaba o desmatamento. Você tem que misturar várias coisas. Você tem que misturar o que a gente chama de comando e controle, ou seja, o Estado se fazer presente, se existe um desmatamento que é ilegal, o Estado atuar no sentido de identificar aquele desmatamento, autuar aquela pessoa, né, com multa, com as medidas legais cabíveis, né, para você coibir o desmatamento. E no outro caminho, no outro lado, você tem que incentivar atividades que tenham menor impacto na região. Por exemplo, você incentivar cadeias produtivas. Hoje, por exemplo, a cadeia produtiva do açaí, né, ela movimenta alguns bilhões de dólares, talvez é uma das cadeias produtivas mais fortes da Amazônia, e é uma cadeia produtiva que não faz a substituição da floresta. Você continua tendo floresta e você explora o açaí dentro dessa floresta. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, identificar novas cadeias produtivas, que tem a cadeia do cacau, é um caminho também. O cacau ele convive muito bem dentro da floresta. Então, você tem que criar mecanismos econômicos que compensem a produção dentro da floresta. Né? Você conseguir produzir sem ser necessário a substituição da floresta por uma outra atividade econômica. Pois é, doutor Cláudio, é com pesar que a gente vê as notícias a respeito do crescimento constante, de se repetir problemas no Brasil em que existem aí instituições como o INPE que fornecem dados
precisos, dados confiáveis do tamanho do problema que existe. Então, pesar pelo lado de ver que os números crescem, mas muita felicidade por saber também que, no caso, o INPE está atento sim e oferecendo os dados necessários para que aí sim, dentro de uma política justa, se tomem as atitudes que nós tanto esperamos. Talvez a melhor de todas entre elas, doutor, não sei se o senhor concorda comigo, seja a seriedade em enfrentar o problema. O resto nós temos cientistas como os senhores e institutos que estão dispostos sim a emprestar a sua competência para que o problema seja resolvido. Infelizmente, o nosso tempo é curto, eu agradeço demais a sua presença e já coloco aqui o abre aspas à disposição aí também do INPE para que nós possamos manter a população informada e bem informada a respeito do que está sendo feito e do como está se procedendo todo esse episódio, mais esse episódio lamentável aqui no Brasil. Doutor Cláudio, nós agradecemos demais a sua participação, nosso parabéns e o parabéns a toda a sua equipe aí no INPE. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e eu acho que, só para complementar rapidinho, eu acho que o trabalho de vocês se une ao nosso trabalho, né? A transparência que o INPE oferece para toda a sociedade, através do apoio de vocês da mídia, é que permite que esse trabalho seja reconhecido no Brasil e no exterior. Muito obrigado pela oportunidade e pelo trabalho de vocês. Nós é que agradecemos e estamos à sua disposição. Muito obrigado. Até logo.